Ah, que delícia! Começando mais esse encontro nosso aqui pelas redes, né, gente? Pela internet, pelo Spotify. Fazia muito tempo que eu estava com vontade de fazer esse formato podcast, né? Que são áudios que você pudesse me ouvir enquanto você dirige ou prepara seu café da manhã ou simplesmente está na hora do seu descanso, coloca o fone no ouvido e fica refletindo sobre a vida. Quanta coisa a gente tem para aprender sobre a vida, né? E às vezes, pela nossa correria do dia a dia, fica até difícil entrar num vídeo, por exemplo, parar para assistir ou assistir aulas mais longas de 1 hora, por exemplo, né? Então, eu e minha equipe estávamos planejando, né? Então já fazia um tempo que a gente estava planejando isso e a gente chegou à ideia de poder produzir um podcast para você mesmo, para que você pudesse ouvir de onde você estiver. Então a gente vai disponibilizar esse podcast neste canal do YouTube e vamos disponibilizar também esse podcast no Spotify. Então se você tem Spotify, você pode acessar o William Sanches no Spotify e ouvir quantos podcasts você quiser ouvir. Para você ter uma ideia, agora que eu estou gravando isso, tem mais de 80 áudios, podcasts para você ouvir no Spotify. Nós chamamos essa série de Pra Quem Tem Coragem. Eu vou te contar de onde vem esse nome. Pra Quem Tem Coragem era um quadro que eu fazia no programa de rádio, onde eu tive um programa de rádio durante muitos anos, né? Na Rádio Boa Nova, fiz programa na Jovem Pan, na Rádio Mundial. Então eu fiz rádio aí de 8 a 10 anos direto. E durante um bom tempo eu tive programa diário, todas as manhãs na rádio. E aí durante o programa eu queria abrir meu coração, eu queria falar o que eu penso, eu queria conversar diretamente com as pessoas. Sem texto, sem ensaio, não. Eu queria abrir meu coração mesmo, falar o que eu penso. E nós chamamos esse quadro de... E aí quando nós estávamos fazendo a reunião, todo mundo disse, não, vamos botar o nome. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome desse quadro de Pra Quem Tem Coragem. E aí a gente fez até a vinheta, né? Pra Quem Tem Coragem. Quem me ouvia da época do rádio vai lembrar. E aí quando nós fomos gravar agora, direto pro podcast, aí eu pensei, vamos chamar de Pra Quem Tem Coragem, que era o quadro que eu fazia na rádio, né? E que muita gente gostava, adorava, paravam para ouvir aquilo que eu ia falar aquele dia do meu coração. Tem muita coisa que não é minha, viu, gente? Aí eu venho aqui, abro o microfone, começo a gravar para você e vem cada coisa. Às vezes, eu não tenho nenhum papel na minha mesa. Nenhum papel na minha mesa. Só tem aqui os equipamentos, gravando o que vem. Então, eu abro a antena e deixo vir. E começam a vir coisas que às vezes é para mim também, sabia? Às vezes eu preciso ouvir algumas coisas e eu falo, caramba, isso aí também foi para mim. Então abre o teu coração, do mesmo jeito que eu abri meu coração para ouvir, para aprender, para estudar, abre seu coração também, vai fazer muito bem para você. E agora, eu quero que você entenda que esse podcast vai estar disponível para você sempre, sempre, sempre de manhã. Sempre às 6 da manhã. Você acorda cedinho e já escuta o William Sanches. Ou você pode escutar depois, durante o dia. Você escolhe, de repente, eu quero, William, ouvir no meu almoço. É um podcast rapidinho. Eu quero ouvir na hora do meu almoço. Pode se programar, é importante que você ouça, né? Porque, às vezes, a gente escuta uma coisa que muda a nossa vida. Isso aconteceu muito comigo. Às vezes, eu escutava uma coisa e eu falava, pumba, isso era o que eu estava precisando. E mudava a minha vida, era exatamente o que eu estava precisando ouvir. E aí... rádio tem essa mágica, né? Rádio tem essa coisa, você está no trânsito, liga, sintoniza e vai fazendo as suas outras atividades. Você pode pôr um fone de ouvido, ninguém vai te perturbar e você vai ouvir de repente o que você precisa. Então esse é o nome da nossa série de podcast, Pra Quem Tem Coragem. Para mudar de vida tem que ter coragem. Para sair da zona de conforto tem que ter coragem. Para você terminar um relacionamento que você está infeliz, cortar que não está te fazendo bem mais, tem que ter coragem. Para abrir um negócio, ser empreendedor, tem que ter coragem. Para você ser rico, tem que ter coragem. Tudo é uma decisão na vida. E para tomar uma decisão, você tem que ter coragem. Para ser saudável, tem que ter coragem.
Você tem que comer, você tem que falar não para as coisas. Ontem mesmo me ofereceram um pudim, eu falei assim, não, eu não posso, mas come só uma colherzinha, né? Quem te ama, que está do teu lado, quer te agradar, quer te dar o pudim, mas você tem que aprender a falar não. Então falar não para um pudim de leite tem que ter muita coragem, né? E então você tem que ter coragem para cada decisão que você vai fazer. Se você vai fazer a decisão de emagrecer, você tem que ter coragem. E o que eu queria dizer para você é que coragem não é a falta de medo, é o enfrentamento do medo. Então você vai me ver falar muito aqui sobre sentimentos, sobre maneiras de pensar, sobre comportamentos, dicas para o dia a dia mesmo. Coisas que eu fiz e que deu super certo para mim, eu quero compartilhar com você. E a coragem, muita gente acha assim, eu não tenho coragem. William, para mim não dá. Eu não tenho coragem de terminar meu namoro. Eu não tenho coragem de não sei o quê. As pessoas não se dão conta que elas não precisam ter a coragem, elas precisam enfrentar o medo. É isso que a gente chama de coragem. Você acha que um soldado, quando chega na guerra, você acha mesmo que ele não sente medo? É lógico que ele tem medo. Meu Deus do céu, ele está morrendo de medo. Mas ele vai lá e enfrenta o medo, ele não tem saída. E a gente na vida muitas vezes fica olhando para a zona de conforto, fica olhando para onde pode voltar e não sai de onde deve sair. Olha, já que eu estou falando de guerra de soldado, eu lembrei de uma coisa muito interessante agora. Napoleão Bonaparte, nas guerras napoleônicas, né? O que ele fazia? Quando chegavam, os soldados dele chegavam numa terra que eles iam combater, ele dava a ordem para que colocassem fogo nos barcos. Ateassem fogo nos barcos que levaram os soldados até lá. Então eles colocavam fogo nos barcos e os soldados ficavam ali da praia olhando o barco queimar. Então ele dizia assim, vocês estão vendo aqueles barcos queimarem? Sabe o que significa? Que vocês não têm para onde voltar. E se você não tem para onde voltar, você precisa ganhar a guerra. Aquilo dava uma força no soldado, porque ele não tinha para onde voltar. Se o inimigo ficasse acuando ele ali na praia, ele sabia que ele ia morrer. Então ele tinha que colocar todas as forças dele para vencer aquela guerra. E era o que acontecia. Diversas vezes ganharam as guerras porque os soldados não tinham para onde voltar. Será que você tem queimado os seus barcos? Ou você está assim, se não der certo nesse emprego, eu volto para aquele antigo que eu tinha. Eu vou fazer o seguinte, se esse namorado aqui não fluir, eu termino com ele, eu volto com o meu ex. Eu vou fazer o seguinte, sabe, eu não vou batalhar muito não, aqui na cidade, porque eu volto para casa do meu pai lá no interior, eu não vou esquentar a cabeça não, eu volto a morar com a minha mãe e está tudo bem. O que você está fazendo? Você está criando fracasso na sua vida. Você está criando a possibilidade de não dar certo. Quando você queima os seus barcos, você não tem para onde voltar. Meu Deus do céu! Você só tem uma possibilidade na vida, que é vencer. E o ser humano foi programado para vencer. Para ele vencer, para ele dar certo, para ele prosperar, para ele ser abundante. Mas a gente fica se apegando ao passado. Não me procure no meu passado. Eu não estou mais lá. Não me procure no meu passado, eu não estou mais lá e eu não quero nem saber. Então está na hora de você queimar os seus barcos, de você aprender com o seu passado. Agradeça tudo que você passou. Agradece. Mas diga, eu não estou mais lá, eu não sou mais aquela pessoa. Quando alguém me encontra e fala assim, nossa, William, você não é mais o mesmo. Eu falo, graças a Deus eu não sou mais o mesmo. E graças a mim também, que me esforcei muito para não ser mais o mesmo. Sabe por quê? Porque se eu fosse o mesmo, eu estava lá. Vendendo peixe na feira, trabalhando na feira. Eu estava lá numa vida de escassez, de pobreza, de dificuldade, de passar vontade de ter sonho, de ter as coisas e não poder. Chega! Tem que ter coragem para ir para frente. E você tem que entender que as suas pontes foram queimadas. Não dá para voltar para o passado. Olha para frente. Enfrenta a tua vida. Porque para enfrentar a vida você tem que ter coragem. Para enfrentar a sua vida você tem que se amar. Para enfrentar a vida você tem que ter certeza que você é uma pessoa boa suficientemente para dar certo. Para de loucura que você não vai dar certo. Vai dar. Já deu certo.
Olha quanta coisa na sua vida já deu certo e você não está percebendo. Hoje mesmo, no seu dia, você acordou, se vestiu, tomou um café. Quantas pessoas hoje não tiveram essa possibilidade porque morreram de morte natural durante a noite? Milhões de pessoas morrem à noite. Milhares. Não viram esse dia. Nós vimos. Eu e você. E temos a possibilidade de construir um futuro melhor para nós mesmos. Um futuro melhor para quem a gente ama. Com sabedoria, com inteligência, com amor, com gratidão e com coragem. Porque coragem não é falta de medo. É o enfrentamento do medo. Amanhã pode voltar aqui nesse mesmo horário que vai ter um podcast novinho para você poder ouvir, tá bom? Amanhã a gente se encontra e eu falo mais com você.